Escutando, vendo, tá tudo certo? Responde alguém. Pra mim você pôs presente? Tainá? Sim. Tudo certo aí? Enxergando tudo, escutando? Então vamos lá. Gente, terminando o caderno 2 de vocês, hein? Frente E, aula 2, aula 4, caderno 2, página 8. Preste atenção que hoje vai rodar a circunferência trigonométrica, os valores que você tem que saber. Corre atrás quem ainda não viu e nem aprendeu isso, hein? Bom, gente, vamos lá. Iniciando aí, ciclo trigonométrico. Shigeru, Oi. você colocou presença pra mim? É Vitória Teixeira. Coloquei, bem. Vitória Teixeira. Só não tá Vitória Regina. Shigeru, Oi. Oi, bem. você colocou presença pra mim também? Quem que é você, né, bem? Tainá. Coloquei já, bem. Você perguntou a segunda vez já hoje. Gente, vamos lá. Ciclo trigonométrico. Circunferência de raio unitário. Raio 1. Uma unidade, distância do 0 ao 1, centrado na origem do sistema cartesiano, eixo x, y. Divide a circunferência em 4 regiões chamadas de quadrante. Primeiro quadrante sempre fixo aqui, segundo, terceiro, quarto quadrante. Onde sempre a origem da contagem de arcos é determinado aqui, começar aqui. Aqui é 0 graus ou 0 radianos. A partir disso, você tem um sentido anti-horário, oposto às horas, o sentido positivo para a contagem de arcos. Aqui você vai sair sempre daqui e andar aqui nesse sentido anti-horário, sempre o sentido positivo. Mais 30 graus, mais 60 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Vitor Castro. (360), uma volta, 2 voltas, 720, 3 voltas, 1080, 10 voltas, 3.600 graus. Porém, se eu andar no sentido horário, eu ando no sentido negativo. Então, quando você vê um arco negativo, é que você partiu daqui e andou nesse sentido. Menos 30, menos 60, menos 90, menos 360. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. A velha circunferência trigonométrica. Toda trigonometria se estuda aqui. E aí vem o motivo da aula de hoje, que seria aí o que a gente chama de simetria ou redução ao primeiro quadrante, assim o material de vocês trata. É estudo de arcos simétricos. E aí você vai usar a criatividade e multiplicar seno, cosseno e tangente nisso. Simplesmente. Quando você estuda simetria, simetria é oposição, você estuda isso em biologia, simetria lateral, simetria radial, aqui no caso, na circunferência. Não são iguais, são opostos. Simplesmente, você tem um arco aqui. Se eu tenho um arco de 30 graus, por que a gente sempre pensa no primeiro quadrante, redução ao primeiro quadrante? Porque aqui você aprendeu a decorar já seno de 30, primeiro quadrante, seno de 45, primeiro quadrante, seno de 60, primeiro quadrante. Então tudo vai ter que ser reduzido ao primeiro quadrante, porque você só decorou arcos no primeiro quadrante.
Porém, quando a gente fala em simetria na matemática, o oposto. No primeiro quadrante ou segundo quadrante, eu tenho um arco exatamente aqui, que aqui também mede 30, e que é simétrico a este daqui. Só que a posição, pelo que eu aprendi, não é de 30 graus. É muito mais que 90, é quase 180. Na realidade é 180 menos 30. Faltou 30 para chegar a 180. 180 menos 30, 150. Fazer a conta de cabeça. Normalmente, quando a gente pergunta a localização, a gente vai falar 150. Mas aqui é para você começar a perceber que isso vira fórmula. Se eu quiser o simétrico no terceiro quadrante, tenho também. Só que esse é 180 mais 30, 210. E se eu quiser, eu também tenho ele no quarto quadrante. É quase uma volta. 360, faltou 30 para uma volta. E aí, começar a pensar na generalização. Isso aqui é alfa, aqui é 180 menos alfa. 180 mais alfa, 360 menos alfa. E aí, como eu disse, tudo isso vira fórmula. E você automaticamente tem que começar a se relacionar. Isso aqui é alfa, 180 menos alfa. Se tiver em radianos, π sobre 6, aqui é π menos π sobre 6. Aqui é π mais π sobre 6, lembrando que π é 180 graus. E aqui é 2π menos π sobre 6. Alfa, π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. Mas não precisa ficar decorando. Quase 180, tira o arco. 180 mais o arco. Quase 360, tira o arco. Porque agora, gente, tudo isso se multiplica. É a hora H. Você vai ser cobrado insistentemente seno, cosseno e tangente de todos esses arcos. Parece muito, mas é simplesmente usar um pouco o bom senso. Aqui eu já falei que sempre é 0. 90, 180, 270, 360. Não basta em graus, radianos, 0. 90 é π sobre 2. 180 é π. 270 é 3π sobre 2. 360 é 2π. Daí entra a aula de hoje. Você decorou 30, 45 e 60. Isso lá do triângulo retângulo. 30 você aprendeu hoje que ele me leva aos 150. 180 menos 30. Me leva ao 210. 180 mais 30. Me leva ao 330. 360 menos 30. 45. Me leva ao 135. Me leva ao 225, ao 315. 60, ao 120, ao 240 e ao 300. Tudo com um jogo de simetria. Todos esses arcos podem ser o que a gente chama reduzidos aos arcos do primeiro quadrante. E associando isso as aulas anteriores, isso daqui você tem na apostila de vocês. Seno, cosseno, e aí eu já pus tangente na primeira volta positiva. Seno de 30, você guardou que é meio. Só que agora você é obrigado a saber, pela simetria, que 150 também é meio. Já os outros dois simétricos, 210 e 330, se lá em cima é meio para o seno, aqui embaixo é menos meio. Lembrando que seno sempre alinha em pé.
Cosseno de 45 e de 135 vale raiz de 2 sobre 2, o seno. Já aqui embaixo, menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e agora o de 120 também. 240 e 300, menos raiz de 3 sobre 2. Se for estudar o cosseno é a linha aqui deitada, eixo X. O de 60 vale meio, o de 300 também. Já do outro lado, 120 e 240, menos meio. 45 e 315, raiz de 2 sobre 2, o seu cosseno. 135 e 225, menos raiz de 2 sobre 2. 30 e 330, raiz de 3 sobre 2, o cosseno. Menos raiz de 3 sobre 2, 150 e 210. Gente, todo o seu material agora, os exercícios, vão fazer com que você simplesmente pense nesses valores. Lembrando a tangente. Tangente seria uma linha aqui, em 0 graus. Seria uma linha aqui. Minha tangente. E aí, pelo que a gente pode perceber aqui, tangente de 30, que você sempre diz que é raiz de 3 sobre 3. Lembrar agora que você vai ter a outra. 210 vale raiz de 3 sobre 3. O de 150 e o de 330 vai estar aqui embaixo. Portanto, vai valer menos raiz de 3 sobre 3. 45 vale 1. Assim como 225. Já em 135, em 315, menos 1. 60, vale lá em cima, raiz de 3, quase 2, 1,7. 240 também. Já de 120 e 300, menos raiz de 3. Senhores, isso daqui é a aula dessa matéria. Tem como mandar o PDF depois no grupo? Eu vou mandar a aula gravada. E o PDF não? Não, isso daqui você tem na apostila. Como eu disse, tirei da tua apostila. Tá. Obrigado. Só você abriu a apostila. Falei pra você, abre a apostila. Tá na apostila. Aberto. Tá lá. O importante é estudar, gente. Não é anotar, copiar, recopiar. A gente não está falando, isso daqui você tem que ter em mente. Treinar, fazer 3, 4, 5 vezes. Brincar com isso. Oi? O que foi, gente? Ô Sada, desliga o microfone que fica tossindo. É difícil aqui. Vamos lá. Exercícios. Vai mexendo aí. Da sua apostila. A circunferência da figura é trigonométrica. E o retângulo tracejado tem centro no ponto de encontro de 2 eixos coordenados. Complete a tabela a seguir em função do seno de 28 e cosseno de 28. Foi dado que aqui é 28 graus, por isso o nome redução ao primeiro quadrante, um arco qualquer do primeiro quadrante. O arco A, alguém me diz quem ele é? Localização. Pode abrir o microfone agora, e falar, quem sabe. 148. Por que 148?
de 50 menos 2. 150 menos 2, aos de 30. Não é isso. Gente, a gente ficou falando a fórmula. Isso aqui é alfa, aqui é quanto? 180 menos alfa. Isso aqui é 28, lá é quanto? 180 menos 28, que vai dar o quê? 152. É isso? Aqui é o quê? 180 mais 28, dá quanto? 208. E aqui é 360, faltou 28, tira 28. 360 tira 28, 332. Detalhe, não precisa fazer isso daqui, porque ele não pediu para você fazer isso. Ele pediu para você escrever o seno do arco em A, está aqui, em função do seno de 28. Seno de 28 assume um valor, chama hipoteticamente de A. O de 152 vai valer quanto? Gente, se aqui é A, quanto você acha que vai valer o 152? A. Portanto, ele é exatamente igual ao seno de 28 graus, que ele mandou escrever em função do seno e do cosseno de 28. Já, se o arco estiver em B, se lá em cima vale A, quanto é que vai valer aqui embaixo? Menos A. Então aqui seria menos o seno de 28. Vai ser igual ao seno de 28, vai ser menos o seno de 28. Seno de 28 vale A. Aqui vai valer menos A. Se o arco estiver em C, também menos A. Portanto, menos seno de 28. Já escrever em função do cosseno, cosseno já não é ali em pé. Se estiver em A, cosseno de 28, vamos assumir que assume um valor B, hipotético. Se estiver em A, quanto é que vai valer? Vai valer B também, o cosseno. Isso aqui é B, lá é B também? Menos B. Então, se tiver em A, não vai ser igual ao cosseno de 28, e sim menos o cosseno de 28. Se tiver em B, continua sendo menos B, portanto, menos cosseno de 28. E se estiver em C, aí sim, vai ser o mesmo valor cosseno de 28. Isso era para ser feito no primeiro exercício, só para você começar a ver o jogo da simetria. A gente faz com os notáveis, para ter o valor concreto. Aqui eu simulei, aqui é A, aqui é menos A, aqui é B, lá é menos B, só para jogar os sinais, para você começar a perceber. O que está mudando aqui não são multiplicando valores, e sim repetindo valores, só trocando o sinal, dependendo do que você está estudando e em que quadrante que eu estou. Seno ali em pé, cosseno ali deitado. E agora, como eu disse para vocês, você vai ser sabatinado aqui com os valores. Pode abrir as expressões tarefa lá, que o cara vai ficar lá, ó. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso? Isso mais isso vezes isso mais isso, dividido por isso. E só vai ficar jogando os valores notáveis. Detalhe, muitos já vão estar em radianos. É onde você tem que correr atrás.
Não adianta ficar escondendo o sol com a peneira. Você tem que guardar aqueles valores notáveis que a gente foi passando durante aí as aulas. Porque agora ele não vai ter dó. Aquele círculo lá, ele vai te cobrar 2 valores, 3, 4, e vai te pedir. Seno de 150 mais cosseno de 240 mais tangente de 315. Como eu disse, opção 1, para aluno desesperado, é decorar aquilo ou colar aquilo. Opção 2, para aluno que realmente está se dedicando, vai cada um no seu ritmo. Óbvio, quando a gente atinge um outro nível, não fica fazendo os desenhinhos. Só que quem tem dificuldade, por favor, não adianta falar, ah, tá difícil, se você não faz nem a bolinha. Você tem 3, estuda 3 separado. Tem gente que faz uma só, tem gente que nem faz. O primeiro você tem que estudar o seno, linha do seno. O segundo você quer estudar o cosseno, linha do cosseno. O terceiro a tangente, linha da tangente. Separando em 3. Como eu disse, você vai atingindo o nível, geralmente às vezes você faz uma só. Ou às vezes nem faz. Aí vai. 150, não está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. 150 eu acho que está no segundo. Faltou 30 para 180. Isso quer dizer que ele veio de um arco de 30, que você sabe muito bem que o seno é meio. De 150, você pode assumir muito bem, então, que é meio. O outro é o cosseno. 240. Não está no primeiro, não está no segundo, vai estar no terceiro quadrante. É o arco que passou 60 graus, 180 mais 60. Que veio de 60 graus. Que você sabe que o cosseno vale meio. Só que em 240, menos meio. Assume o valor. Como eu disse, nada decorado. O desespero é querer decorar a bola. É brincar com a simetria que a gente ficou apresentando. Alfa 180 menos alfa 180 mais alfa 360 menos alfa. E saber o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. 315 é quarto quadrante. Faltou 45 para 360. Você quer a tangente? Está aqui embaixo, um valor negativo, que veio de 45 graus do primeiro quadrante, positivo que vale 1. Só que em 315 ela vai assumir o valor menos 1. E a minha expressão é o seno mais esse cosseno mais essa tangente. Meio com menos meio vai cancelar. Sua resposta, menos 1. Mas perceba depois, hein? Que a gente fez aqui separadinho, aí começa. O ritmo é de vocês. Quer aprender a matéria? Tem que camelar aqui, que eu vou ficar cobrando aqueles valores. Aleatoriamente. E aí a gente já volta aqui, a trigonometria, ela é cruel. Aula passada, eu apresentei a vocês relações trigonométricas fundamentais. Porque agora, se você não tem o fundamento, você já perdeu o exercício. Você não estudou a aula anterior? Eu não sei o que é secante. Então não adianta querer ficar.
Se você apelou para a decoreba, né, da bola, ninguém falou de secante. Ninguém falou de cossecante. Ninguém falou de cotangente. Só que vai estar espalhado por aí. E, gente, na próxima, depois do caderno 3, arco duplo, que todo mundo fala, ó, né? FUVEST, UNESP, Unicamp, a matéria que mais cai é arco duplo. Gente, arco duplo, adição de arcos. Para entender aquilo, você precisa entender relações fundamentais e precisa aprender essa aula. Sem essa aula e relações fundamentais, não adianta você falar assim, é aquilo que mais cai. Tudo bem, é a matéria que mais cai, francamente, nos exercícios. Mas para entender aquela matéria, eu preciso desta. Trigonometria, nesse ponto, é cruel. Você pode até falar, quero estudar isto. Sem isso e aquilo, não vai para frente. Como eu disse aqui, ó, só pedi 2 valores, 2 bolinhas. Só que primeiro, aula anterior, o que é secante? Demorando para responder. Secante? 1 sobre o cosseno. O inverso do cosseno. E cossecante? Inverso do seno. O inverso do seno. Tá vendo? Sem isso, eu não vou. Porque não é só isso agora que eu preciso saber. Meu E é o inverso do cosseno de 135 graus. Menos cossecante é o inverso do seno de 225 graus. Por isso que todo mundo às vezes fala assim, né? Por que FUVEST é difícil? Porque às vezes você pega lá o exercício, caiu isso, tá. Mas na leitura, não sei o que é secante, acabou. Não sei o que é cossecante, acabou. Porque agora começa. Entra na aula. Cosseno de 135, seno de 225. Ninguém decora. Eu, pelo menos, não decoro. É óbvio que eu não fico depois fazendo a bolinha mais, né? Você, vamos lá. 2 bolinhas. Uma eu vou estudar o cosseno, a outra eu vou estudar o seno. Depois tem que inverter a resposta que eu achei, que é o inverso. Cosseno, seno. Cosseno de 135. 135 estaria no segundo quadrante. Faltou 45 para 180. Quero o cosseno, um valor negativo, que veio do 45. Que eu sei que vale raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Então minha expressão E é 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2. O inverso. Se eu quiser, já podia inverter aqui. Menos seno de 225. 225 estaria aqui. Terceiro quadrante. Ultrapassou 45 graus o 180. Quero o seno. O seno é um valor aqui que veio de 45, que vale raiz de 2 sobre 2 também. Só que aqui embaixo, menos raiz de 2 sobre 2. Então é menos raiz, o inverso de menos raiz de 2 sobre 2. Aqui
seria perder tempo, que menos com menos dá mais. Esse valor aqui é exatamente esse vai dar negativo, esse vai dar positivo, né? Meu eu inverso aqui, menos 2 sobre raiz de 2. Menos por menos vai fazer dar mais. O inverso é 2 sobre raiz de 2. Portanto, a expressão aqui vale zero. Só isso. Moleza total. Só que quando a gente diz isso, moleza, a gente está encurtindo. Você guardou a aula anterior, relações fundamentais? Senão, eu nem inicio esse exercício. Depois, agora, você sabe brincar com a simetria dos arcos? É só aquilo lá, alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. E aí reduzir tudo para os arcos que você sabe e conhece no primeiro quadrante. Aí, mais a cobrança. Você vai pegar exercício, não vai estar 135, vai estar 3π sobre 4. Não vai estar 225, 5π sobre 4. Aí você brincou quando a gente falou lá, conversão em graus e radianos, principais arcos, que estão aparecendo aqui agora. Então tudo isso é uma decorrência. Se você for lerdeando, quando chegar na matéria que mais cai, que é a próxima aula, a gente vai cobrar. Vai aparecer de novo. Cossecante, secante desses valores em radianos, em graus. Depois termina com funções, que seria aí o caderno 3 de vocês. Termina trigonometria. Gente, problemas, dúvidas? Hora é agora. Acho que esses exercícios dessa aula acabou. Acabou. Aula passada, ficou alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem um exercício aqui, Chico. Fala. O 8 e o 11 da aula passada. De geometria, outra frente. Ou dessa? Sim. Geometria. Do triângulo. Pera, tem que achar também. Confere se é esse daqui que é. Tem um quadrado aqui. Sim. Então ele fala, no triângulo retângulo abaixo, catetos AB e AC medem respectivamente. AC vale 2. Desculpa, AB vale 2. E AC vale 3. Deu aqui A, C e B. A área do quadrado é que porcentagem da área do triângulo ABC? Primeiro, qual que é a área do triângulo ABC? Seria tudo. Base é 3, a altura é 2. A área não é base vezes a altura sobre 2? Base vezes a altura, 2 dividido por 2. Se um cateto é base, outro cateto é altura. A área do triângulo ABC é 3. E isso representa os meus 100%. Só que eu quero saber a área do quadrado. Qual a porcentagem?
Se é um quadrado, você há de concordar que esse lado aqui mede x, esse lado aqui também tem que medir x. Quadrado tem lados iguais. E aí? Se é quadrado, esse lado não é paralelo a esse. Triângulo menor aqui é semelhante ao triângulo maior. Base do maior 3 está para a base do menor x. Assim como a altura do maior 2 está para a altura do triângulo menor. Quanto vale a altura desse triângulo? 2 menos x. 2, descontando x. Pronto. Multiplica em cruz, acha x. 2x é igual a 6 menos 3x. 5x é igual a 6, x é 6 quintos. 6 quintos, se eu fizer a continha, vai dar quanto? 1,2. 3 é meu 100%. Opa, desculpa. É a área do quadrado. Isso daqui você achou o lado do quadrado. X é o lado, 6 quintos. A área do quadrado é 6 quintos ao quadrado. Portanto, 36/25. Nem vou fazer a conta, que acho que fica melhor aqui trabalhar. 36/25 é x%. X não, porque eu já pus x não. P%. Multiplica em cruz. 3P igual a 36/25 vezes 100. Simplifica aqui, dá 4. Dá para simplificar aqui, que dá 12. P vai ser 48%. E o 8. Aí você ajuda aí com a malha que você tem no exercício. Na planta de um depósito feito em papel quadriculado, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado sombreado. O lado da malha quadriculada que você tem aí, como unidade. Para efeito de separação dos produtos estocados nesse depósito, a parte correspondente ao triângulo ABC, que é todo, está dividida pela parede DE, essa é a linha tracejada, em duas partes que têm a mesma área. A área aqui dessa ponta é igual à área de cá. Nas condições, a medida AD na unidade adotada é igual, eu quero AD X na unidade anotada. Aqui tem um princípio diferente, porque ele comparou a área. Se eu falar que a área aqui é S, a área aqui é S, existe uma semelhança de áreas aqui. Preste atenção, semelhança porque esse segmento aqui é paralelo a este. Mas, gente, a semelhança, note bem, é entre o triângulo grande e o triângulo menor. Não é você pensar que o trapézio é semelhante ao triângulo. Jamais. Então, se eu comparar a área do grande, qual que é a área do grande? Se eu chamei aqui de S, aqui de S, ele me falou que as áreas são iguais, a área do grande é 2S.
Por aqui, a área do grande sobre a área do pequeno. A área do grande é 2S. E a área do pequeno, apenas S. Quer dizer, a comparação de área deu 2. A área do grande sobre a área do pequeno dá 2. Só que aí entra um detalhe, que aí já é um detalhe mais avançado. Gente, a semelhança é válida quando a gente brinca lá, triângulo semelhante. O A daqui está para o Azão daqui. O B daqui está para o Bzão daqui. O C daqui está para o Czão daqui. Tudo isso por uma mesma razão que a gente chama de razão de semelhança. Tudo isso vale muito bem para medidas de comprimento. Centímetro, metro. Se eu quero perímetro, perímetro é medido também em centímetro, metro. Só que quando a gente fala em área, que é o caso aqui, chamando S1 e S2. S1 sobre S2 fazendo a comparação de área. Não é K. Área mede 2 dimensões. É K ao quadrado. E futuramente você vai mexer com sólidos, você vai ter a mesma coisa, só que quando eu comparar 2 volumes, é K ao cubo. Elevar ao cubo, são 3 dimensões no volume sólido, por semelhança. Então aqui houve a comparação de 2 áreas, porque o exercício me deu que essas 2 áreas são iguais, quer dizer que isso daqui tudo é o dobro disso. Isso que você achou é K ao quadrado. Comparação de áreas. Se você quer agora um comprimento, que é justamente o que ele pede, um comprimento XAD aqui, você tem que ter K. Se K quadrado é 2, K é a raiz quadrada de 2. Só tirar a raiz de K. E agora vem, comparei grande para o pequeno. Quanto é que vale o comprimento grandão aqui? Aí ajuda na malha, conta aí quantos tem. Tem 8. 8. Tá para o comprimento x do pequeno que você quer achar, que é igual a raiz de 2. Não 2. E aí, passo a raiz de 2 dividindo, x multiplicando. 8 dividido por raiz de 2. Racionalizo. 8 raiz de 2 sobre 2. 4 raiz de 2 seria a resposta aqui. Certo? Isso daqui é mais para você ter entendimento. Mexeu com área em semelhança, área de um para área de outro, por semelhança, mexeu com área K quadrado. Futuramente em sólidos, você vai mexer com volume, é K ao cubo. Agora a medida de comprimento não vai levar nada ao quadrado nem ao cubo. Isso? Correto, gente? Acho que é. Ah. Diga. Você pode fazer o exercício 10 para mim? Eu não consegui entender. Uma circunferência de raio 3 está inscrita num triângulo isósceles ABC, no qual AB é igual a AC, a altura relativa ao lado BC mede 8. O comprimento de BC é, portanto,
circunferência está inscrita no interior. Estar inscrita, ela tangencia os 3 lados do triângulo. Não é só estar no interior. ABC no qual AB igual a C. AB igual a C, triângulo isósceles. A altura relativa ao lado BC. A altura relativa ao lado BC. Essa altura, mede 8. O comprimento de BC, eu quero esse comprimento, é portanto igual a quanto? Propriedades a serem desenvolvidas aqui, gente. Se eu ligar no ponto de tangência o centro da circunferência, daqui é uma propriedade de reta tangente. Se uma reta tangente a uma circunferência, se eu ligar o centro da circunferência a reto segmento aqui é retângulo, abre-se um ângulo reto aqui. E se aqui a altura é outro ângulo reto aqui. E esse ângulo aqui, se eu chamar de alfa, é alfa para o pequeno e alfa para o grande. Semelhança de triângulos, basta ter 2 ângulos. Eu acho que eu tenho. Isso aqui é alfa e aqui é 90. Esse pequeno tem alfa 90. E aqui é alfa que é 90. Esse grande também tem alfa e 90. Você tem semelhança de triângulos aqui. Só que antes de encher de incógnita, o cara te deu uma circunferência aqui para você simplesmente começar a perceber. Aqui é raio. Ponto de tangência, medida é raio. Aqui também é raio. Do centro até a reta tangente. Então essa medida aqui, se eu precisar dela, é 8 menos o raio. Pediu a medida aqui, x. Certo? X não, desculpa. Pediu 2x, né? Eu que estou já antecipando. BC seria 2x. Se ele é isósceles, a altura divide bem aqui no meio, no triângulo isósceles. Então, se eu achar x, eu dou a resposta. Ele quer 2x. Por semelhança agora, vamos lá. Desculpa, ele me deu raio no exercício, não me deu? Deu. Estou pondo R aqui, mas ele deu no enunciado. O raio é 3. Então aqui é 3, aqui é 3. Então aqui é 8 tirando 3. 5. Então agora ficou fácil, né? X do grande é o oposto a alfa. No pequeno, quem é que está oposto a alfa? 3. Agora, vamos lá. Detalhe. O que você tem mais do grande? Peguei x, que é a pergunta. Do grande, você não tem que tudo isso é 8? Está para que lado do pequeno? Poderia me responder alguém? 8 menos 3? Se fizer isso, você errou. Uma coisa que eu disse para vocês na aula passada foi o seguinte. Você não notou que 90 está do seu lado esquerdo e esse 90 está do lado direito?
Esses triângulos não estão na mesma posição como vocês gostam de brincar. Pode ver. Se eu virar aqui, esse lado aqui tá para esse? De jeito nenhum. Esse lado aqui é um cateto, filho. Nesse triângulo, o lado aqui é a hipotenusa. O que eu disse a vocês quando a gente brinca em semelhança, vocês não levam em consideração. Quem que guia você em semelhança, quando é paralela, tudo bem, está na mesma posição. Mas quando não está, filho, quem guia são os ângulos. Por que a frescura de eu falar dois ângulos iguais? Porque 8 do grande é oposto ao ângulo que eu não conheço do grande. Eu conheço alfa e 90. Eu não conheço este. Gente, no pequeno, alfa e 90 já está aqui. Quem eu não conheço é esse. Se eu estou falando o 8 do grande, o 8 do grande está para esse lado do pequeno que você vai ter que achar, filho, senão você não resolve o exercício. Oposto ao ângulo que eu não conheço, está para o lado oposto ao ângulo que eu não conheço. Para achar esse ângulo, Pitágoras, né? 3 e 5 é hipotenusa. Precisa fazer Pitágoras? Não, o triângulo 3, 4, 5. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 tiro 9 igual a y ao quadrado. 16, y vale 4. 8 do grande está para 4 do pequeno. 2 para 1, x é 6. X é 6, 2x é 12. Que é a resposta do seu problema. Certo, senhores? Mais problemas? Faça exercícios, trabalhe bastante em casa, lute, que aí, ó, tá tudo que você queria. Enem adiado, não sei o quê, e você aí, ó. Tempo para estudar não falta. Né, Maria Clara? Só a foto tá aí, ela. É? Eu tô Ah, aqui assistindo sua aula. tá. Tô vendo. Como tá ligada. Deve tá mandando 10 mil mensagens de WhatsApp. Não, não, imagina. Sextou. Sextou. Sexta. Gente, tudo certo? Mais alguma coisa? Tudo certo. Então, sexta-feira. Sexta, como é que é mesmo, Maria Clara? Sexta do mal. Sexta do mal. Em quarentena. Em casa, simulado. Com a mãe. Fazendo serviço de casa. Que coisa gostosa, né? Coisa gostosa ficar de quarentena, né? Alguém vê você folgado já acha alguma coisa para você fazer, não é assim? Hoje minha função vai ser babá. Babá de quem? Da minha filhada. Filhada? Ah. Gente, então tá. Boa semana, bom fim de semana e estudem, pelo amor de Deus. Um abração, tudo de bom. Chega. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.